do Senhor. E nós vamos estar meditando nesta palavra hoje, antes de termos a Santa Ceia, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11. Glória a Jesus. Palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Se você puder ficar em pé, fique, né? A não ser que você esteja doente, né? Mas se puder, tiver possibilidade de ficar em pé, fique de pé, fazer a leitura desse texto, da palavra de Deus. Não sei se vão colocar aqui no telão, mas você pode ler na sua Bíblia. Glória a Deus. Quando já encontrar, digo amém. Glória a Deus. O assunto desta mensagem é aliança. E o tema desta mensagem é a nova aliança realizada por Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Amém. Glória a Deus. Senhor amado, nesta noite, estamos reunidos, ó Deus, nessa santa ceia da nova aliança, Pai, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos orientar, meu Deus, e que o Senhor venha, meu Deus, querido, falar nos nossos corações, aquilo que precisamos esta noite, Pai, para nos fortalecer, entender, meu Deus, o significado dessa nova aliança para a nossa vida nos dias de hoje. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Deves assentar. A gente vai ter alguns textos que vamos estar vendo aqui no telão, né? Se Deus quiser, se tiver ali um técnico ali, né? Em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer no início desta mensagem a vocês é que nós estamos em uma aliança com o Senhor Jesus. Eu quero ouvir só um glória a Deus daqueles que estão em aliança com Jesus. Aleluia. Eu estou aliançado com Ele, eu estou comprometido, eu estou num propósito de servir, de seguir a Jesus. Eu entrei em uma aliança com Ele e você também no dia que aceitou Jesus. Hoje em dia se ouve falar de alianças políticas. Nos nossos dias ouvimos falar de aliança de casamento. Não é verdade? Ouvimos falar de aliança comercial. Um grupo se forma para fazer algo, vender alguma coisa. E isso, né? Está bem patente aos nossos olhos. E a gente não se dá conta. Aliança significa um pacto ou um contrato entre duas pessoas ou mais. E o nosso Deus é um Deus de aliança, diz a música, amém? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para
novamente. A minha voz está meio fraca hoje, né? Queridos, Deus é um Deus que se importa com as alianças que Ele fez com o homem. Deus sempre se posicionou em direção ao homem para fazer aliança com ele. Desde o princípio, quando Deus fez uma aliança com Adão, lá no Jardim do Éden, esta aliança que ele fez com Adão era que ele crescesse, se multiplicasse, dominasse tudo, e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aliança foi quebrada por Adão e sua mulher lá no começo. E Deus vem novamente ao homem e faz uma nova aliança com ele, amém? Deus fez uma aliança com Noé. Num tempo de grande violência e corrupção dos seres humanos, e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano e disse: eu vou acabar com tudo, eu vou matar todos. E Deus escolhe uma família de um homem temente a Deus, um justo no seu tempo, Noé. E Deus faz uma aliança com ele. Alguns historiadores dizem que ele pregou 120 anos para um povo rebelde, que não dava ouvidos, até o dia que a porta foi fechada. E durante 40 dias, aquele barco, de um lado para outro, até chegar num local em terra seca. E quando eles descem daquele barco, Deus diz: eu nunca mais destruirei a terra. E o sinal da minha aliança será o arco-íris. Toda vez que o homem vê o arco-íris, se lembre que Deus não vai destruir mais a terra com água. Noé viveu no seu tempo uma vida justa. E depois de Noé, Deus chamou um homem, Abraão, para fazer uma aliança com ele. E disse a ele: vem e sai do meio da tua gente, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar. O teu nome será grande, eu vou multiplicar o teu povo, e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Deus faz essa aliança com Abraão e diz: olha, os teus descendentes darei toda esta terra. Abraão não tinha nenhum filho nesse tempo. E ele esperou muitos anos para que o filho da promessa, Isaque, nascesse. E quando ele nasceu, Deus veio novamente e reafirmou a aliança: eu darei a você e aos seus descendentes, que serão como a areia do mar, esta terra. Aonde você colocar o pé, será vossa. Deus fez essa aliança com Abraão. E a frase mais importante dessa aliança é que Deus abençoaria todos os povos através de Abraão. Através de um descendente dele. Queridos, depois de Abraão, Deus continua a fazer aliança com os homens. E agora Deus escolhe um povo. Agora Deus escolhe uma família. E Deus está fazendo aquela família crescer, se multiplicar, a tal modo, né, que no tempo de fome vão para o Egito e lá fica escravizado durante muitos anos, 400 anos. E quando sai dali, no deserto, Deus havia escolhido um homem chamado Moisés, e ele é o intercessor, o intermediário do povo para com Deus. E Deus novamente chama aquele povo para uma aliança com eles. E agora esta aliança era condicional. Deus entrega a Moisés as leis e manda que ele diga ao povo o que ele quer deste povo. Lá vem Moisés trazendo as leis para aquele povo, e o povo estava com medo, porque o monte onde Moisés estava fumegava, e eles não queriam que Deus falasse com eles, mas que Deus falasse com Moisés, para que Moisés falasse com eles, porque eles iam obedecer aquelas leis.
e foi dada 10 leis para que o homem observasse. Nessas leis, queridos, apontava para dois lugares. Uma parte aponta para cima e a outra apontava para o próximo. Israel, o Senhor é o único Senhor. Sirva, o adore com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Sirva Ele. Ele é o único Deus, não há outro além dEle. Ele é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Ele é o Deus poderoso que operou grandes sinais. E que vocês obedeçam a Ele, para que vocês vivam. Amém, irmãos? Nesse tempo, Deus também condicionou ao povo a uma questão de obediência. Oi. Se vocês obedecerem, viverão. Se não, morrerão. Se vocês não obedecerem, as maldições vão acompanhar vocês. Mas se vocês obedecerem, serão abençoados. E nesta aliança, era uma aliança condicionada a uma obediência. Aonde o homem obedecesse, ele seria feliz. Mas se não obedecesse, as maldições iriam acompanhá-lo. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar das bênçãos e das maldições para as pessoas que estivessem vivendo debaixo daquela lei, debaixo daquelas leis, né, para o bem deles. E acontece, queridos, que os israelitas, a princípio, né, até obedeceram por certo tempo, mas depois se voltaram à idolatria, se voltaram a pecados que Deus, né, abominava, e muitos pereceram, né, com suas vidas por causa de pecados. E quando alguém falhava em um pecado, pecava em todos os 10, né? E eles não conseguiam. E por conta, querida, da desobediência, Israel muitas vezes ficou cativo, subjugado a domínio de outros povos. Foram levados da sua terra para terras longínquas por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. Eles não conseguiam cumprir. Eles não conseguiam obedecer essas leis, essa aliança que Deus tinha proposto para eles. De coração eles não conseguiam. Alguns até se esforçavam, mas não davam conta. Sempre falhavam em algum ponto. E acontece, queridos, que por causa da desobediência, Israel foi levado cativo para a Babilônia. Israel foi levado cativo para a Síria, e lá viveram muitos anos cativos, cativeiros de 70 anos. Deus levanta um profeta chamado Jeremias com uma nova aliança, com a proposta de uma nova aliança, 600 anos antes de Cristo. E a proposta era essa: já que vocês não conseguiram obedecer os meus mandamentos, já que vocês quebraram a aliança que eu tinha com vocês, vocês vão ser levados daqui e vão ficar muitos anos cativos em outras terras. Mas eu vos trarei de volta novamente. Eu vos trarei de novo para essa terra que mana leite e mel, que eu vos dei. E vos farei de vocês uma bênção. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, vos darei um novo coração e um novo espírito. As minhas leis eu vou pôr dentro do vosso coração, para que vocês obedeçam. Queridos, 600 anos se passaram, e essa promessa estava lá. Essa promessa de Jeremias estava lá para o povo de Israel. Quando voltaram para a terra que mana leite e mel,
Quando eles voltaram a Canaã, Israel se fortaleceu e se tornou-se uma nação novamente. E Deus reinava sobre eles, e Deus tinha poder e autoridade sobre eles, e Deus liberava sacerdotes, profetas para estar tratando com o povo e ser intermediário do povo a Deus. E acontece que novamente o povo quebra esta aliança com Deus, se volta para os postes ídolos, Baal, Aserá, deuses estranhos. E Deus envia os filisteus contra eles. E novamente, essa aliança é quebrada. E nós, seres humanos, queridos, não temos uma fidelidade total a Deus. A grande verdade é essa. A grande verdade é que nós estamos caminhando com o Senhor, alguns há muitos anos, a outros há poucos anos, mas a nossa fidelidade com Deus muitas vezes está dividida. Ela não é total a Deus. E acontece, irmãos, que assim Israel, uma parte obedecia e a outra parte desobedecia. E por isso Deus enviava os seus inimigos para derrotá-los, para trazer o sofrimento, a escassez. E no tempo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus faz uma aliança com ele também e com a sua família, dizendo a ele: não faltará quem se assente no trono dos teus descendentes, sempre haverá um que vai se sentar nesse trono para governar este povo. Casa, reino, trono. Há uma promessa de Deus para a família de Davi que não faltará descendente para se assentar nesse trono. Um homem segundo o coração de Deus para obedecer a Deus. E a gente percebe que nem Davi obedeceu a Deus totalmente, né? A gente que lê a trajetória dele vê muitas faltas, né? Mas Deus fez uma aliança com aquela família. E que lá na frente, alguém ia se levantar para governar o reino de Israel. Irmãos, estamos no ano 30 da nossa era. Israel está governada pelos romanos. Israel está sob o domínio romano, sem rei, sem trono, governando simplesmente através das autoridades religiosas naqueles dias. Porque Israel estava governado por imperadores romanos, Herodes, Pilatos, Caifás. Caifás era o líder religioso naquele tempo. E aparece esse homem chamado Jesus no cenário de Israel, se dizendo ser o filho de Deus, um profeta, o rei que Israel precisa. E um homem se levanta e começa a anunciar que Deus está enviando o seu filho, Jesus, para proclamar a liberdade aos cativos, para libertar aqueles que estão algemados, e para curar os cegos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Que ele tem autoridade para proclamar as boas novas de Deus no seu tempo. E este homem chamado João Batista
logo depois é morto e Jesus está iniciando o seu ministério. Há muitos seguidores, aqueles que estão bem próximos, aqueles que estão mais longe. E nesse tempo, Israel vive pela lei. E Jesus está subordinado a esta lei, em obedecer a esta lei. E a Bíblia diz que ele foi o único sem pecado, o único que não transgrediu esta lei, mas veio para cumprir esta lei. Amém? Querido, mas se homem nenhum, mulher nenhuma conseguir cumprir esta lei, como é que Jesus vai conseguir cumprir esta lei? Né? E acontece que Jesus começa a expandir o seu ministério para outras terras, para outras cidades, e uma multidão daqui a pouco está seguindo. Mas ele chama 12 para estar juntinho dele, para ensiná-los, para instruí-los acerca do reino de Deus que está chegando, quando está perto da sua morte. Ele convida os seus seguidores para celebrar a Páscoa e leva eles a um cenáculo, a um salão, aonde ali está preparada a ceia do Senhor. Carneiro assado, ervas amargas, vinho, bolo, pão sem fermento. E eles estão ali comendo aquela ceia. Estão ali celebrando a libertação do povo de Deus lá do Egito. Eles estão alegres, celebrando, porque estão livres do sofrimento, da escravidão. E Jesus está ali com seus 12. Quando a mesa está posta, quando Jesus está à mesa, há um quadro, né, muito bonito, com Jesus com os 12. E há pão. Aleluia, né? Que bolacha bonita, olha. Glória a Deus. Irmãos, viu? Eu quero, viu? Jesus, né, pega a bolacha, o pão sem fermento, e ele dá aos seus discípulos e fala para eles: olha, este pão é meu corpo que vai ser partido por vocês. Este é a nova aliança no meu sangue. Façam isso até que eu volte. Jesus está com os seus 12, está dizendo a eles que a velha aliança que tinha sido quebrada pelo seu povo, agora é uma nova. E essa nova aliança que Jesus faz tem símbolos, e os símbolos é o pão e é o vinho. E ele diz que esse cálice é um novo testamento, uma nova aliança que está sendo feita, porque daqui a pouco ele vai se sacrificar. O seu corpo sofrerá, será dilacerado, pedaços arrancados. Jesus terá sua cara quebrada, dentes, face, sangue jorrará. E ele diz: esse sacrifício que eu vou fazer é a nova aliança. E essa nova aliança vos dará salvação. Vocês serão perdoados através do meu sacrifício. Mas para isso, é preciso que vocês entrem em aliança comigo. É necessário que vocês entendam que vocês precisam agora, ainda hoje, entrar em aliança comigo, Jesus, para que vocês recebam os benefícios dessa nova aliança. Eu quero que vocês entendam, querido, que na nova aliança,
nós temos muitos benefícios. E graças a esses benefícios, o Senhor nos dá uma nova vida. E eu quero falar para vocês desses benefícios dessa nova aliança. Porque essa nova aliança de Jesus, que Ele fez, nos libertou, nos perdoou e nos reconciliou com Ele mesmo. Aleluia. Jesus inaugurou a nova aliança no dia daquela ceia, com os 12 apóstolos. E Jesus celebra com eles esse momento, e Ele inaugura essa nova aliança, porque quando saísse dali, Ele seria entregue, e seria judiado, né? Iria ser sacrificado, morto. E Jesus utilizou 2 símbolos, irmãos, pão e vinho, né? E esta noite nós estamos nesta comunhão, na comunhão da nova aliança. E este pão é o símbolo do corpo de Jesus, que foi ferido lá na cruz. Ele foi ferido lá na cruz e esse pão vai ser símbolo do corpo dele. E este vinho, esse suco de uva, é símbolo do sangue que Ele derramou. Desde a hora que Ele começou a ser açoitado e levado pela via cruz, né? Levado ali para o Gólgota, lugar da caveira, para ser sacrificado, Ele ia derramando sangue até o Calvário. Quando lá foi fixado aquela cruz e levantado para que todos vissem a sua vergonha, visse o seu sacrifício e a sua morte. Era um lugar alto, um lugar em que quem estava na cidade conseguia ver. E Ele estava lá, erguido em um madeiro. Conforme a palavra de João, que diz que assim como levantaram a serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para ele seria curado, assim também Jesus ia ser levantado, para que todo aquele que olhasse para ele, que olhasse para o seu sacrifício, seria perdoado, queria ser reconciliados novamente com Deus, aleluia. Ele ordenou, queridos, que a gente fizesse isso todas as vezes que a gente se reunisse. A igreja evangélica aqui no Brasil, geralmente se reúne uma vez com essa finalidade de celebrarmos esta comunhão, celebrarmos esse momento do sacrifício de Jesus. E nós aqui, Nova Vida, sempre no primeiro domingo de cada mês, estamos aqui reunidos com esse propósito, de lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E esta nova aliança, queridos, é uma aliança em que nós só temos benefícios, purificação de pecados, reconciliação com Deus. Agora somos aceitos por causa da morte de Jesus diante de Deus. Fomos libertos do poder das trevas, e agora estamos inseridos no reino da luz do nosso Senhor Jesus. Agora, não somos mais escravos de Satanás, mas servos de Deus. E esta morte, essa nova aliança que Jesus fez, só nos traz benefício. Talvez você esteja aqui e esteja perguntando: pastor, o que é que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Porque os crentes dizem que é tão fácil receber salvação e perdão de Deus.
É só confessar os pecados e aceitar Jesus. É só isso. É só isso, é tão fácil assim. É tão fácil, porque nada mais você pode fazer para ser salvo. Nada mais você pode fazer para ser perdoado. Porque Jesus já fez tudo por você. Ou você aceita esse sacrifício que Ele fez e é salvo, ou você não aceita e é condenado. Você só tem que tomar posição. Você só tem que tomar uma decisão de aceitar o que Jesus já fez por ti. Porque não tem mais nada que você possa fazer, a não ser confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A nova aliança, inaugurada por Jesus, é o que nós estamos vivendo nesses dias, onde nós não precisamos fazer sacrifícios de animais e derramar sangue. Não precisamos fazer penitência para que os nossos pecados sejam perdoados. Não. Jesus já fez toda a obra dele foi completa quando ele disse: Pai, está consumado a obra que tu me deste para fazer. Está consumado. Na nova aliança, queridos, é onde eu e você estamos inseridos nesse tempo. É um tempo de graça, de misericórdia pela nossa vida. Às vezes, a gente dá aquelas paradas, e vou pensar um pouco aqui na vida, vou pensar na minha fé, vou pensar o que vai ser, como é que vai acontecer, o que será, o que é que eu vou fazer. E quando a gente dá esse tempo para pensar, refletir alguma situação da nossa vida, uma das coisas que muitas vezes a gente se reporta, é o nosso passado, é a nossa vida anterior, a vida que nós estamos vivendo para Jesus agora. E é um momento da gente louvar a Deus e dizer: Pai, obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia e pela tua graça que me alcançou e me concedeu perdão e me trouxe para os teus braços, e que o Senhor me limpou de todo o mal, e hoje eu vivo para a tua glória, eu vivo para te dar louvor, eu vivo para agradar-te inteiramente, Senhor. Queridos, esta nova aliança que Jesus fez naquele dia, ainda hoje é válida para nós. É uma aliança de amor. É uma aliança de amor eterno de Deus por nós, de misericórdia de Deus por nós. E que nesta noite, ao lembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus, e entendermos esta nova aliança que Deus realizou através do seu Filho Jesus, não tem outra saída para nós, senão reconhecer quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Não há outro, não há salvação em nenhuma outra pessoa, não há vida após a morte sem Ele. Queridos, precisamos de Jesus e dessa nova aliança que Ele fez. Nesta noite, aqui estamos, e a vontade de Deus é que você, que ainda não está em aliança com o Senhor, nesta noite, fortaleça esses laços, esteja aliançado com o Senhor, porque isso vai fazer toda a diferença. Nos Estados Unidos, na região oeste, um homem, num momento de fúria, matou um amigo. E ele foi levado a julgamento e condenado pela morte daquele amigo. E muitas pessoas iam visitá-lo, alguns pastores, alguns cristãos,
E ele tinha uns amigos, tinha outros amigos que gostavam dele e apelaram para o governador da cidade, do estado, para que perdoasse aquele homem. O governador, sabendo da história dele, escreveu um documento e ele mesmo quis levar até aquela cadeia onde estava aquele homem. E quando ali chegou, que anunciaram ao que estava preso, ele não quis receber, porque pensava que era outro pastor que estava vindo para aconselhá-lo. Ele já estava condenado à morte. Ele ia passar, ia ser morto na cadeira elétrica. E quando o governador chega ali, e que é anunciado aquele homem que é uma pessoa querendo falar, ele não quer receber. E o governador também logo pensa, que homem mais ingrato, não quer receber-me, eu estou aqui com perdão para ele, mas ele não quer, vou embora. Aquele homem partiu e rasgou aquela carta de perdão. E logo que foi comunicado aquele homem, que aquele que for embora era o governador, ele apelou de novo. Ele apelou ao diretor da cadeia, ele apelou a outros amigos e não teve jeito. Chegou o dia da morte, ele foi executado e morto. E eu queria dizer a você, que aquele que é mais poderoso que um governador, que é mais forte, ele está aqui hoje com uma carta de perdão para você. E ele está te dizendo, eu já te perdoei. Agora a decisão é sua. Ou você aceita o perdão que eu já lhe dei e é livre, ou você vai continuar com os teus pecados e ser condenado. Irmãos, na nova aliança, Deus nos capacita a obedecermos essa nova aliança dele. Porque agora ele vem e entra no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, com as suas palavras, com as suas leis, para que eu e você tenhamos condições de obedecer ao Senhor. Ele testifica com o nosso espírito que quem nós somos, a quem pertencemos. Hoje você não precisa mais ter dúvida de quem é você. Hoje você não precisa ter mais dúvida acerca da sua salvação. Hoje você não precisa mais ter dúvida acerca do teu perdão, porque Jesus já fez tudo por você. E hoje nós estamos em uma nova aliança de misericórdia e de graça de Deus por nós. E você nesta noite, atenda o Senhor, e que você nesta noite se volte para Ele, em esta aliança que Jesus inaugurou. Ela é a base para nos aproximarmos de Deus. Ela nos capacita hoje a vivermos para Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé e fechar teus olhos. Glória a Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos em aliança contigo mais uma vez esta noite. Obrigado, Senhor, porque tu inaugurou um novo tempo, Senhor, o tempo de uma nova aliança, a qual, meu Deus, eu posso me achegar ao Pai. Eu posso entrar pelo vivo caminho. Eu posso entrar na presença do Pai.
porque o Senhor me perdoou. Ei, caramba, sei, careca, o Senhor me perdoou. O Senhor me purificou. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste com amor exigir. Um amor fiel, Senhor. Um amor, Senhor, que não tem condições. Um amor, Senhor. Tu me amaste incondicionalmente, Senhor. Por isso eu estou aqui esta noite, Pai. Por causa deste amor fiel. Por causa deste amor, Senhor, a qual Tu demonstrou na cruz. Tu me amou primeiro e te entregaste numa cruz. Eu te amo, Senhor, porque Tu me amaste primeiro e se entregou e levou aquela cruz por mim. Esta noite é a noite de encontro com Deus. É noite de você pedir perdão ao Senhor. É noite de pedir misericórdia de Deus. De pedir a paz de Deus sobre a tua vida. Não há outro além de Ti, Jesus. Não há outro além de Ti, Jesus. Não há outro além de Ti, Senhor. Digno de ser adorado, de ser exaltado. Obrigado, Senhor, pela Tua grande obra por nós. Quando o Senhor, meu Deus, fez essa nova aliança, nos perdoando, Senhor, e tendo misericórdia das nossas próprias vidas, Senhor, tendo misericórdia da vida de perdição que estávamos, meu Deus, o Senhor com mão forte nos resgatou e nos trouxe para a Tua presença, nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia, Deus. Fale com Deus esta noite. É momento de você olhar para si mesmo, examinar a si mesmo e dizer: Senhor, eu sou perdido e preciso me reconciliar contigo, Senhor. Eu estava, meu Deus, em trevas, mas Senhor, me traz para a luz agora, pelo Teu sangue derramado. Pela nova aliança que Tu fizeste, me traz para a luz agora, Senhor, para mim prostrar a Ti, para mim humilhar diante de Ti, Senhor, e reconhecer que sou pecador e que preciso do Teu perdão e da Tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Quero convidar os servidores, os diáconos, os pastores, os presbíteros, para que venham aqui à frente. Nós vamos se posicionar e vamos estar 20 e pouco servindo aos irmãos essa ceia maravilhosa que o Senhor nos preparou esta noite. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e nos convida a cear. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler o texto da ceia com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de